Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos da Congregação Batista Monte Sinai, em Cidade Alta, estamos aqui em mais uma mensagem gravada em respeito às medidas restritivas que nos fez parar de ir ao templo desde o dia 5 e hoje parece que é o último dia. Vamos esperar o que as nossas autoridades têm para nos dizer para a partir dessa semana que vem. A leitura da palavra de Deus, a meditação será no Salmo capítulo 1. Enquanto os amados encontram o texto, eu quero orar para que a gente possa receber de Deus o que Deus quer falar conosco. Vamos orar. Amado e eterno Deus, glorioso Senhor Jesus Cristo, obrigado por este momento em que o Senhor nos concede para lermos a Tua palavra e meditarmos nela, aprendermos dela aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque mesmo ausente do templo, não estamos presentes lá por conta de obediência a medidas restritivas da autoridade maior. Queremos aqui te adorar mesmo à distância, dentro do nosso lar, com esta mensagem que está sendo gravada, Pai. A mim que estou ministrando a palavra de Deus, te peço que o Senhor me use como instrumento da Tua vontade e que ao abrir dos meus lábios, Pai, eu venha falar daquilo que é a Tua vontade para todos nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo capítulo 1. O verso capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em outra versão diz que ele conduz à ruína, né? Mas, irmãos, o Salmo capítulo 1 tem um tema principal, que é mostrar a consequência do estilo de vida das pessoas em relação ao valor ou ao desprezo à palavra de Deus. Mas nós vamos trabalhar o título, o estilo de vida do justo e do ímpio e a consequência em relação ao valor ou ao desprezo que ele dá à palavra de Deus. No versículo 1 ao versículo 3, nós vamos perceber nas entrelinhas e no texto descrito exatamente o estilo de vida do justo. Isso é daquele que dá valor às coisas de Deus, à palavra de Deus, à obra de Deus. O versículo 1 nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que não anda, me perdoe, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa com o termo bem-aventurado, que foi usado por Jesus Cristo no Sermão do Monte, escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 5 ele entra com esse termo em alguns versículos, descrevendo as 9 bem-aventuranças. O termo bem-aventurado significa muito felizado, e aqui é aplicado para todo aquele que conhece o seu lugar no mundo, o qual não pode ser separado do mundo, isto é, morando somente no lugar onde só existem pessoas justas, só adoradores de Deus, só servos de Deus, mas que não pode se deixar influenciar pelas suas atitudes, que não tem os mesmos valores que nós temos, certo? Então nós não somos... O próprio Jesus Cristo, em sua oração, lá em João capítulo 17, verso 9 e verso 15, ele declara isso. Ele diz assim no verso 9: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, isto é, do mal, da prática, dos ataques.
Amados, Jesus Cristo, em sua oração, ele não pede a Deus, melhor dizendo, que nós sejamos tirados do mundo, do convívio com pessoas que não adoram a Deus. Muito pelo contrário, ele nos permite, apenas pede para nos guardar do mal, ele nos permite viver com os ímpios, com os justos, exatamente para nós sermos luz e sal no meio desse povo, para nós darmos bom testemunho de Jesus, para nós chamarmos para a luz que sai de nós por causa do Espírito Santo venha ofuscar, venha irradiar, melhor dizendo, venha envolver os ímpios e os injustos para conhecerem o nosso Deus, para terem curiosidade de conhecer o nosso Deus. Por isso, Jesus Cristo não pede para que sejamos tirados da presença dos ímpios. O rei Salomão, ele deu um conselho naquela época, está relatado em Provérbios capítulo 1, verso 10 e verso 15, o seguinte: é um conselho para que não aceitemos convite dos ímpios. O verso 10 diz: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. O verso 15: filho meu, não andes no caminho com eles, guarda da sua vereda o seu pé. Ele nos dá esse conselho exatamente para que nós não venhamos nos envolver com eles a ponto de sermos influenciados pelo seu mau comportamento, pela sua negligência que dá a coisas de Deus, e venhamos ser influenciados a fazermos o mesmo. O verso 2 do Salmo capítulo 1 diz assim: antes, esse que dá valor a Deus, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. A palavra prazer descrita aqui, ele denota um comportamento comprometido com os escritos sagrados de Deus, isso é, a sua palavra. A pessoa que tem prazer em meditar na lei do Senhor, medita dia e noite, como é dito em Salmo capítulo 1, no Salmo capítulo 2, versículo 2, melhor dizendo, esse tipo de pessoa não gasta tempo, tá? Ele ganha tempo meditando na lei do Senhor, e as pessoas que fazem isso é, na sua palavra, têm o prazer de conhecer esse Deus de uma forma mais profunda, né? Conhecer esse Deus de uma forma íntima, certo? Para que ele possa adquirir na sua vida o mesmo comportamento. O conselho de meditar na palavra de noite, como falado em Salmo capítulo 1, verso 2, não é coisa nova. É coisa de outrora, é coisa de Deus. Inclusive foi o próprio Deus que orientou Josué, em capítulo 1, verso 8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, certo? Para que tudo que tu vais fazer seja bem sucedido por onde você andar. Esse é o conselho que Deus deu a Josué quando ele ia entrar na terra de Canaã, e ele conduziu Josué para isso. Josué, ele foi substituto de Moisés. Moisés tinha sido escolhido para liderar o povo, tirar o povo do Egito e levar a terra prometida. Porém, Moisés cometeu um erro diante de Deus. Ele não obedeceu uma orientação que Deus disse a ele com relação ao seu povo. O povo estava com sede, precisando de água, e ele disse: fala à rocha que ela dará água. E ele fez o contrário. Além de não falar, ele bateu na rocha, e essa rocha representa Jesus Cristo. Além de bater na rocha, ele chamou o povo de Deus de rebelde. Não foi isso. De maneira nenhuma não foi isso que Deus mandou ele fazer. E ele fez, por conta disso, ele foi proibido de entrar na terra prometida. Isso é, Deus não permitiu que ele cumprisse a missão que o próprio Deus tinha dado a ele, e ele não entrou na terra prometida. Por não ter entrado, Josué foi preparado e escolhido por Deus para cumprir essa missão. E o conselho que Deus dá a Josué é exatamente isso: medita nessa palavra de noite, propaga essa mensagem, essa palavra ao povo. Gente, se nós analisarmos que Moisés tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas com ele quando saiu do Egito, Josué, o povo que estava com Josué poderia ser menor ou maior. Menor por quê? Porque algumas pessoas que estavam com Moisés morreram
e não conseguiram também entrar na terra prometida. Por ter morrido, provavelmente o que estava com Moisés, com Josué, era um povo menor, quantidade, sabendo que com Moisés tinha aproximadamente 2 milhões. Mas se entraram com Josué aqueles que nasceram destes que morreram, e se para cada um que morreu nasceu um, então a quantidade do povo era o mesmo. Mas se para cada um que morreu nasceu mais de um, então a quantidade do povo que estava com Josué era maior. Em tudo isso, se soma que Josué era o líder escolhido por Deus para conduzir o povo de Deus a entrar na terra prometida. E para com estes, Moisés, ou melhor dizendo, Josué, tinha a missão de estudar a palavra, meditar nela, dia e noite, para que durante esse percurso ele ensinasse isso ao povo que estava com ele. Fizesse consciente o povo sobre isso. O rei Salomão, ele dá um outro conselho aos justos aqui. Provérbios capítulo 4, verso 13 ao verso 15, diz assim: apegar-se à instrução e evitar o caminho dos ímpios. Diz, verso 13, apega-te à instrução e não a largues, guarde-a. E esse termo guardar a palavra me lembra de Salmo 119, verso 11, onde existe a declaração do salmista, diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o conselho do rei Salomão é exatamente esse: apega-te à instrução e não a largue, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o e não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, distante. O verso 3 do Salmo capítulo 1 nos diz assim: pois será como árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Esta declaração do verso 3 está falando daquelas pessoas, dos justos, dos adoradores, que adoram em espírito e em verdade, dos que dão atenção, daqueles que gastam, ou melhor, ganham tempo meditando na palavra para adquirir tal conhecimento e vivê-la no seu dia a dia. Ele faz essa analogia desse tipo de pessoa com a árvore plantada à corrente das águas, porque esse tipo de pessoa, assim como a árvore, ela suporta as adversidades, porque ela está alimentada pela água, ela se alimenta da água corrente, e quando vem o sol, vem a seca, vem o vento, essa árvore ela suporta, ela consegue passar pelas adversidades e ainda assim ela dá o seu fruto no tempo certo. Essa analogia, Jeremias, no capítulo 17, verso 7 e verso 8, diz a mesma coisa. Ele diz assim: bendito o varão, verso 7, do capítulo 17 de Jeremias, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8, porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Assim como é descrito aqui no versículo 3 de Salmo 1 e no versículo 7 e 8 do Jeremias 17, assim essa analogia serve para aqueles que adoram, que amam, que se comprometem com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a obra do nosso Senhor Deus. Assim são justos diante das adversidades da vida, em tempo de dificuldade, eles não serão desamparados por Deus, por ter dado atenção à palavra de Deus, ter meditado nela. Baseado nisso, nós podemos ver a vida de José, o filho de Jacó. Em Gênesis capítulo 39, verso 3 e verso 23, diz assim: e viu o Senhor Deus que Deus era com José, e que fazia prosperar em tudo em que sua mão tocava, em tudo quanto ele empreendia, prosperava. O faraó não se preocupava com José, tudo ele entregou na mão de José. O verso 23, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Então não era só o faraó que não se preocupava, pois entregou tudo na mão de José. Era também um carcereiro, teve o mesmo comportamento com José. Por quê?
Eu quero fazer vocês lembrar, amados, que José, quem era José? Filho de Jacó, um dos filhos caçula, porque o caçula é Benjamim, e é o filho perseguido por 10 dos seus irmãos. Planejaram a morte dele. Não foi impedido o plano por causa de um dos irmãos, então colocaram ele no buraco. Até que passasse alguém, e passou os midianitas, em direção ao Egito. Venderam José. José, quando chegou no Egito, foi posto por Deus, porque Deus era com ele, em posição de destaque. Agora José tem a oportunidade de dar o troco aos seus irmãos, porque os irmãos precisaram de José sem saber que era José naquela posição. Mas José não fez isso. José, ele não deu troco. Nós possivelmente faríamos isso, porque o nosso coração é corrompido. Mas eu quero destacar aqui, José não era ninguém, nada. Era um pobre, digamos assim. Né? Não tinha posição de destaque. Mas Deus tinha escolhido ele para alguma missão. E o colocou numa posição de destaque. Deus o abençoou por ser ele fiel ao próprio Deus. E, consequentemente, uma vez que ele foi abençoado, as pessoas que confiaram também em José foram abençoadas, como foi o caso de Faraó e o carcereiro. O versículo 4 do Salmo capítulo 1 nos diz o seguinte: não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Esse verso 4, ele aqui nos fala exatamente do ímpio, que é totalmente o oposto àqueles que adoram a Deus, aos justos, ao servo de Deus que dão atenção a tudo que é de Deus. Essa analogia sobre o moinho, vamos ver o que é moinho. Moinho é um resíduo de cereais debulhado que fica na eira. É a limpadura de cereais, é um pó resultante de qualquer substância seca ou triturada. Se você colocar isso na frente de um ventilador, vai entender exatamente essa analogia com relação aos ímpios. Os ímpios, eles não se situam numa firmeza, eles são como vento, vão atrás de vento de doutrina, são como moinhos que são levados pelo vento. Nós podemos olhar isso rapidamente em 2 Timóteo, rapidamente aqui em 2 Timóteo capítulo 4, deixa eu só encontrar rapidamente, amados, para falar sobre isso, porque realmente é interessante. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 3 e o verso 4 nos diz o seguinte: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando às fábulas. Amados, esse tipo de pessoa ímpio, ou esse tipo de que não dão atenção à palavra de Deus, elas não agradam o coração dessas pessoas. A palavra de Deus para elas não são palatáveis, não tem um sentido correto, porque é tudo contrário ao que eles sentem com relação à situação. A palavra não lhe agrada. E isso aqui, amados, eu queria fazer vocês entender que não são pessoas fora da igreja. Pode até ser, mas no contexto são pessoas que estão dentro da igreja, convivendo com outras pessoas. Existem ali adoradores fiéis, pessoas comprometidas com o Senhor, com a sua obra, que valorizam a sua palavra. Porém, tem pessoas que não. Tem pessoas que não se agradam da mensagem, porém estão no meio. Pessoas que são consideradas lá no Evangelho como joio no meio, trigo no meio do joio. Tá? E é bem interessante isso, porque nós damos sempre atenção a pessoas que estão de fora, e às vezes são pessoas que estão de dentro. O conselho de Deus para Josué é meditar na palavra e propagar. Olha o que diz aqui no verso 2 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Diz o seguinte: que tu pregues a palavra, existe a tempo e fora de tempo, quer não corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Voltando aqui o verso 4, sobre essa comparação do ímpio com a moinha, nós olhamos aqui em Jó capítulo 21, verso 17 e 18, Jó fazendo um questionamento a Deus sobre o ímpio. Ele diz assim: quantas vezes sucede que se apague a lâmpada dos ímpios, que lhes sobrevenha a sua destruição, que Deus na sua ira lhes reparta dores, que eles sejam como a palha diante do vento e como a pragana que o redemoinho arrebata. Certo? Amados, esse tipo de pessoa
que não adoram a Deus, que não valorizam as coisas de Deus, que estão no contexto, no grupo da congregação, da igreja, mas que estão somente ocupando espaço, tá? Posso imaginar, existe duas finalidades para ela. Uma, querer atrapalhar a obra do Senhor, certo? Outra, elas serem transformadas pelo bom testemunho que nós, os adoradores de Deus, aqueles que valorizamos as coisas de Deus, damos para ela. Elas também correm o risco, e eu espero que sim, que elas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus pregada na igreja e ela presente. Vamos aqui para o verso 5 e 6, concluindo a mensagem de hoje, que relata sobre a consequência, sobre a atitude das pessoas que adoram e as que não valorizam a palavra de Deus. O verso 5 e o verso 6 nos diz o seguinte: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Amados, o termo subsistir significa o seguinte: conservar a sua força ou ação, manter-se vivo, continuar existindo. Só que o texto de verso 5 de Salmo 1 nos diz que pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Isso é, eles não conseguirão subsistir no dia do juízo. Eles não ficarão vivos, eles não permanecerão no mesmo lugar que os justos. Olha, amados, às vezes eu percebo, dentro de algumas igrejas, existem pessoas que não querem ouvir relatos de condenação, relatos sobre o inferno, relatos sobre destino eterno, diferente que seja aquele do céu. Mas é interessante que é o próprio Jesus Cristo que relata isso. Ele declara lá nos evangelhos isso. Em Mateus capítulo 25, eu quero abrir aqui para ler para vocês, Mateus capítulo 25, vamos abrir, Mateus 25, a partir do verso 31, 32 e 33, é explicado isso dessa maneira. Vamos ver aqui, Mateus 25, 31, 32 e 33. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele, Jesus, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Vamos prestar atenção aqui uma coisa. Jesus, quando veio, primeira vez, ele veio de uma forma sobrenatural, fenomenal, miraculosa, porque foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher normal. Passou pela gestação como todos nós passamos, nasceu, viveu e conviveu durante os últimos 3 anos, junto com 12 pessoas que ele havia escolhido, para as quais ele ensinou exatamente o Evangelho, como deve proceder, e a missão de Jesus passou para ele. O Senhor Jesus deu autoridades a ele a dar continuidade à obra. Então, quando ele veio em amor para ensinar a sua justiça. E esses 12 teriam a missão de ensinar a sua justiça a todos os demais até chegar a nós, e isso foi feito, né? Porém, quando o Senhor Jesus vier, né, ele morreu, foi crucificado, ascendeu aos céus, está no trono da glória, ele clamou pelo Espírito Santo que está conosco, mas quando ele vier, ele virá também em amor, só que não mais para ensinar a sua justiça, sim para aplicar a sua justiça. O verso 34, vamos ler o verso 34 de Mateus capítulo 25, o verso 41 e o verso 46. O 34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
que são as ovelhas, dirá que estiver à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O verso 41 nos diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, são os cabritos, os bodes: afaste-se de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O verso 46 nos diz: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amados, está bem claro que vai ser o próprio Jesus que no dia do juízo, quando ele vier buscar a sua igreja, João capítulo 14, verso 2 e 3, levar para os céus, ele vai aplicar a sua justiça. Ele vai separar uns dos outros, o justo dos ímpios, as ovelhas dos bodes, né? Exatamente para fazer adentrar os céus aqueles que amam a sua palavra, têm compromisso com a sua palavra, com ele, com a sua obra, usa a sua própria vida para dar testemunho de Jesus aqui na terra pelas orientações da sua palavra. Estes, com certeza, Deus levará para os céus. Porém, aqueles que menosprezam, que não ligam para a obra de Deus, eles são destinados a outro lugar pelo próprio Deus. E este está claro que é exatamente o inferno. Mas eu poderia dizer também para vocês que Deus é justo. Ele vai aplicar a cada um de nós segundo as nossas obras, segundo as nossas ações. Jeremias capítulo 17, verso 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Os ímpios receberá o fruto das suas ações. O justo receberá o fruto das suas ações. Deus é justo para com todos. Ele não faz acepção de pessoas, como diz Romanos capítulo 2, verso 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Eu podia parar por aqui, mas dentro do meio do povo de Deus, existem pessoas, tá? Eu estou falando dos que não valorizam o que é de Deus. Existem pessoas que vivem se enganando, né? Vivem se enganando e escarnecem de Deus. De Deus não se brinca, amados. Nós não podemos brincar de crente, não podemos brincar de novo convertido, de servo de Deus. Nós temos que ter compromisso com Deus, tá? Um marido, quando casa, um homem quando casa com uma mulher que se torna marido dela, não pode brincar de marido, brincar de hoje eu sou teu marido, amanhã não é. Não, o Senhor Jesus nos escolheu para ser a noiva dele, a igreja é a noiva do Senhor. O Senhor Jesus casou-se conosco, firmou uma aliança conosco, certo? E ele quer estar junto dessa noiva. Um dia ele virá buscar a sua noiva, tá? Então, Gálatas, capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo fala de forma incisiva aos Gálatas, dizendo: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso ele ceifará, né? Isso também ele ceifará. Então, amados, não brinquemos de servo de Deus. Somos de fato, digamos assim, devemos ser agradecidos a Deus, porque é uma honra ter sido escolhido por Deus para se tornar o filho dele. Que maravilha, né? Concluindo, meus irmãos, vamos ver como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida. Bem, de Deus não se zomba, ninguém pode zombar de Deus. Tudo que a pessoa faz, ela receberá como consequência na sua própria vida, seja bom ou seja mal. Gálatas capítulo 6, verso 7, como foi lido, declara isso. Pois Deus conhece a todos pelas intenções em seus corações e suas falas, muito antes mesmo dessas intenções e falas vir a se tornar reais. Salmo 139, verso 2 e verso 4, fala da onisciência do nosso Deus. Se o ser humano levasse em consideração a incapacidade de Deus ser enganado, isso não conseguimos de maneira nenhuma enganar a Deus, essa pessoa com certeza reagiria melhor.
pois Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11. Tudo aquilo que fizermos para Deus, nós receberemos uma recompensa, um galardão por tudo aquilo que fizemos. Dando, Deus dará a cada um segundo os nossos próprios procedimentos. Jeremias 17, verso 10. Por isso, analise como você tem agido para com Deus em relação à sua palavra, em relação à sua obra, em relação às orientações que Ele deixou para você, em relação de como Ele quer que nós vivamos. Medite como é que você tem agido em relação a isso. A palavra, esta palavra tem todas as orientações para vivermos bem aqui na terra, dando o melhor testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo entre aqueles que não acreditam ou que não são filhos de Deus ainda. Amados, a responsabilidade é nossa. Salmo capítulo 1 declara isso para nós sobre dois tipos de pessoas. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de testemunho tu tens dado até hoje como cristão? Quem te conhece? Te conhece como servo de Deus ou como uma pessoa que finge ser um servo de Deus? Possamos meditar nisso. Vamos orar e agradecer a Deus pela palavra e pedir a Deus que nos abençoe, nos orientando através do seu Espírito que em nós habita, a melhor coisa, como devemos agir para Ele, melhor procedimento, né? Oremos. Amado Pai, eterno Deus, glorioso Senhor Jesus Cristo, quero aqui agradecer imensamente a Ti por esta oportunidade de adorar a Ti pela uma mensagem gravada, a declaração da Tua palavra. Quero pedir a Ti, Senhor Deus, sobre minha vida, sobre a vida do povo da Congregação Batista em Cidade Alta. Fale com cada um de forma muito particular, muito especial. Ó Deus, nos ajude a fazer uma alta análise de nossas vidas e tomar o melhor procedimento para contigo, Pai. Porque o Senhor é um Deus justo, mandou um Filho justo e nos deu um Espírito justo para que a gente faça a Tua obra. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, nos ajude. Que o amor de Deus, esse amor imensurável, esse amor sobrenatural, esse amor inigualável, ó Deus, seja bastante grande para conosco, que já é, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, poderosa, imensa, que não levou em consideração os nossos pecados, mas nos deu o seu amor para que conhecêssemos e tomássemos uma decisão correta. E também nos concedeu, meu Deus, o Espírito Santo, que nos faz ter comunhão, meu Deus, com tudo que é teu e com o teu povo. Ó Deus, dê a esse povo, Senhor, uma semana abençoada e fala conosco sobre como devemos agir daqui para frente. Pai amado, em nome de Jesus, também te peço que ainda essa semana saia uma